todos. Estamos iniciando mais um podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o nosso CAU-MG. Eu sou Sérgio Aires, da Comissão Especial do Patrimônio Cultural. Estamos aqui hoje na Escola de Arquitetura da UFMG. Comigo estão sentados à nossa mesa aqui o professor Fábio Casalardi, o professor Carlos Magno e um aluno, Tiago Fontes. Fábio Casalardi é professor aqui na UFMG, o Carlos Magno na UFOP, e nós vamos tratar basicamente hoje da Carta de Ouro Preto para a Legislação Brasileira de Patrimônio Cultural. Esse evento aconteceu em abril e teve o apoio institucional do CAU, do Ministério Público e da UFOP, como também do Fórum de Entidades. Carlos Magno aqui foi um dos coordenadores do evento e vai passar para a gente, assim, pelo menos uma explicação básica do surgimento, a ideia que surgiu de fazer esse encontro, que principalmente ele furou uma bolha de arquitetura. Geralmente, quando se reunia para falar de patrimônio cultural, eram mais arquitetos. E esse encontro ele teve como base mesmo direito no patrimônio cultural. Carlos, por favor. O Sérgio, boa tarde a todos. Mas você falou uma grande verdade agora. De fato, o direito é o estranho no ninho. E que bom que é, porque, na verdade, é muito triste quando a gente pensa que o patrimônio cultural ele é protegido só porque o direito é que determina assim. É frustrante quando alguém preserva um imóvel tombado só porque tem uma lei que estabelece uma punição se ele não preservar. Então, o direito que deveria ser secundário, que deveria ser apenas orientador de políticas públicas, indutor de algumas ações, ele acaba assumindo hoje um protagonismo maior do que ele deveria ter. Eu tenho consciência disso e quando eu percebo ou eu me disponho a discutir patrimônio cultural, é sempre para ouvir o que os outros têm a dizer, para que o direito possa dar aquela contribuição que, na verdade, é instrumental. Não o que proteger, e sim como proteger juridicamente. Deus me livre esperar que é o direito que diga o que é patrimônio cultural, apesar do que não é raro a gente também ver situações onde juristas, eles é que acabam definindo, batendo o martelo aonde vai o recurso público, o que tem que se proteger, ou as obrigações e as responsabilidades de quem lida e convive com bens culturais. A Carta de Ouro Preto, sendo uma carta, né, ela pressupõe um destinatário. Quem que é o destinatário dessa carta? Entre as várias cartas de Ouro Preto, eu fui tentar entender como que é que se denomina, como que se dá nome às cartas patrimoniais. E, em geral, é no local onde se realiza o evento ou com base no tema central do evento. Então, a gente incorporou as duas coisas. Carta de Ouro Preto para a Legislação Brasileira de Patrimônio Cultural. Não é a única. O CAU-MG, inclusive, aprovou uma carta. Na verdade, o CAU federal, não é? Depois eu posso me certificar disso, mas o CAU aprovou uma carta de Ouro Preto um ano anterior para tratar justamente da questão patrimonial, mas no âmbito da arquitetura. Para esse destinatário da Carta de Ouro Preto, a gente está falando do seguinte: legislador brasileiro, se você, por acaso, for regulamentar patrimônio cultural, e precisa, em vários aspectos precisa ser regulamentado, não porque não tenhamos lei, e na verdade até existe uma miscelânea já, existe um aparato jurídico consolidado no nosso país, que no ano passado completou 85 anos, não é? Com o Decreto-Lei 25, de 1937. Então, a gente, primeiro passo, a gente não quer inventar a roda. Segundo passo, essa carta ela não pode significar absolutamente nenhum retrocesso ou conquista histórica que nós já tivemos a duras penas em favor do patrimônio cultural. Então, o que nós estamos colocando para o nosso legislador querem regulamentar a matéria do patrimônio cultural, e existem sim aspectos que precisam ser regulamentados, atentem para isso. E essa carta ela foi construída de uma maneira, eu diria até bonita, com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, do Fórum das Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro e também do Ministério Público de Minas Gerais. Nós conseguimos minerar, tratar, sistematizar milhares de contribuições de todo o país. Milhares, não é eufemismo, é milhares de contribuições. Nós abrimos uma consulta pública institucional no site da Presidência da República, o Participa Mais Brasil, onde não é uma consulta pública de Instagram, que também tem seu mérito.
é hoje uma ferramenta de largo alcance, mas também fizemos uma consulta pública institucionalizada, com milhares de contribuições, que ao final, a partir de um comitê científico extremamente qualificado, com representantes das 5 regiões brasileiras, nós chegamos a um compilado de 33 diretrizes, para chamar a atenção de lacunas históricas que nós temos na nossa legislação, de eventuais contradições, incongruências, anacronismos, mas sem que isso signifique nenhum retrocesso em matéria das duras conquistas em matéria do patrimônio cultural. Nós ouvimos, então, o professor Carlos Magno sobre o aspecto de direito da Carta de Ouro Preto. Eu queria ouvir o Flávio agora, também a sua posição de arquiteto, professor também, sobre essa carta. De fato, o patrimônio cultural no Brasil ele tem uma predominância dos arquitetos, né? Os arquitetos eles lideraram historicamente a defesa do patrimônio cultural no Brasil. Embora não fossem eles que tivessem criado as bases, né? As bases que a gente conhece, elas vieram da discussão dos intelectuais modernistas, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e outros intelectuais brasileiros. Mas o que efetivamente ocorreu nos momentos iniciais é que o que estava mais em perigo no Brasil era o chamado patrimônio material. Então, o patrimônio material era basicamente, o patrimônio material que estava mais em perigo eram exatamente os edifícios e as cidades, né? Então, naturalmente, os arquitetos acabaram tendo proeminência nisso. E grande parte das legislações, elas também versavam muito sobre a questão do patrimônio material. O Decreto 25, né, o Decreto-Lei 25 de 1937, ele institui o tombamento, mas não trata de nenhuma medida de salvaguarda para o patrimônio imaterial. Com a Constituição de 88, e também, é claro, com o avanço da sociedade, as discussões sobre patrimônio imaterial elas começaram a existir, né, até que nós tivemos uma portaria do IPHAN em 2022, tratando especificamente da questão do patrimônio imaterial. Mas desde a Constituição de 88, eu diria que na academia, até antes disso, a questão do patrimônio imaterial ela começou a ser muito, muito debatida, né? Até para que ela tivesse consequência na Constituição, porque se não existisse um debate anterior, ela não estaria configurada na Constituição. Então, a partir daí, nós começamos a ver o aporte de várias outras profissões, de vários outros campos de conhecimento na área do patrimônio, que é o que deve acontecer, né? É óbvio, o patrimônio não é patrimônio dos arquitetos, né? É patrimônio do povo brasileiro como um todo. E a gente vê com muita alegria, nós arquitetos, urbanistas, vemos isso com muita alegria, porque as discussões, como bem colocou o professor Carlos Magno, elas não ficam apenas no âmbito da arquitetura. A questão da legislação urbanística, da legislação também de proteção dos bens, indenizações a eventuais crimes contra o patrimônio, todas elas precisam ter uma discussão jurídica. A gente precisa ter o aporte dos economistas para também nos dizer sobre como valorar esse patrimônio, de comunicadores, jornalistas para divulgar essa sociedade, de pedagogos para discutir educação patrimonial, de sociólogos, de antropólogos. Quer dizer, todos esses profissionais são muito bem-vindos, porque o patrimônio cultural ele é basicamente, não é nem multidisciplinar, ele é transdisciplinar. Esse conhecimento ele é construído junto e é um conhecimento absolutamente novo. Como que a gente faz essa mistura, então, de tantas disciplinas? Eu acho que a Carta de Ouro Preto ela trouxe esse fator novo, assim, diz, olha, não tem que abrir a mesa, porque já não é mais um nicho só de arquitetos. Né? Inclusive, nesse aspecto, Sérgio, eu convidei o nosso mestrando aqui da UFMG, o Tiago, porque a pesquisa do Tiago é exatamente sobre relações do patrimônio cultural que extrapolam efetivamente o edifício e vão para o campo da agricultura, da agroecologia. Talvez o Tiago possa falar um pouco sobre a pesquisa dele, porque eu acho que ela mostra bem essa pergunta que você fez, né? Como é que sai da arquitetura e ao mesmo tempo tem relações com ela?
Assim como o campo do patrimônio cultural é mais que multidisciplinar, como o Flávio disse, transdisciplinar, todo esse campo depende de uma política, né? Para existir, para se perpetuar, para preservar os seus bens, né? Então, assim como o campo é transdisciplinar, a política ela é intersetorial. Só que, se você pegar outras políticas mais universalizadas, por exemplo, de distribuição de alimento, a PNAE, por exemplo, que a partir do final do século passado, acho que é 86, não. Essa parte você corta, por favor. O PNAE hoje ele estipula que 30% das aquisições devem ser provenientes da agricultura familiar. Então existe uma interseção. E no patrimônio cultural talvez isso esteja um pouco tímido, apesar do campo ser transdisciplinar, as políticas, eu sinto que elas não conversam muito entre si. Mas, no entanto, existe, né? Existe uma relação, por exemplo, entre agroecologia e práticas tradicionais, né? Não estou dizendo que toda agroecologia ocorre relacionada a... Qual que é o termo que você... Indicação geográfica. A indicação geográfica, mas... Denominação de origem. Cara, A questão geográfica, né? Não, questão de comunidades tradicionais. Tá. Não dá para se dizer que quem tem uma prática mais sustentável é um povo tradicional, né? Mas as coisas se relacionam, né? A agricultura familiar, não só a agricultura familiar, mas um ramo dela, que seria a agroecologia, bebe nessa fonte, né? Das práticas tradicionais que são bens culturais, né? O imaterial. Ou seja, o Thiago levantou algo realmente muito importante. Dá para você dizer, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, a gente pode definir que 30% sejam de alimentos de origem da agricultura familiar. Mas quando você começa a falar de patrimônio cultural, isso é uma grande dificuldade na implementação de políticas públicas. O quanto que tem que se investir em cultura? Nós estamos aí face à Lei Aldir Blanc, face à Lei Paulo Gustavo. São valores. A gente ouve falar dos 3 bilhões, mas é adequado? É muito? É pouco ou é mais ou menos? Nós não temos a menor percepção do que deve ser o valor adequado para a cultura. Talvez essa não seja uma demanda, por exemplo, quando a gente pensa em saúde, em moradia, mesmo que a gente não consiga atender a todas as expectativas, a gente sabe em relação ao mínimo, né? A própria Constituição estabelece mínimos constitucionais para a educação e para a saúde. Mas em caso de cultura, não. E aí, juridicamente, isso é um grande desafio. Um prefeito está investindo adequadamente na cultura do município? O mínimo necessário em termos de patrimônio? E não é porque a linha do adequado ou não adequado é difícil de ser traçada que não seja possível apontar situações absurdas. E eu acho que é aí que a gente tem que se apegar, as situações absurdas. E quais seriam as situações absurdas? Em se tratando de um direito fundamental, ferir de morte a transmissão geracional daquele bem cultural, seja ele material, seja ele imaterial. Aquele bem cultural, ele está em estado precário ou está em situação de abandono, que nós corremos o risco de interromper a transmissão geracional própria daquele bem? Sim, sim. Às vezes o casarão não está tão em mau estado assim, podia estar melhor. Mas às vezes as situações a gente fala, opa, a próxima chuva não aguenta. A banda da cidade, opa, na procissão do ano que vem já não tem músicos suficientes para acompanhar a procissão. Então, essas situações são possíveis de serem identificadas, e a dificuldade de se estabelecer parâmetros, seja em relação ao pluralismo do patrimônio, porque pior que saber quanto vai investir em patrimônio é quanto vai investir em patrimônio arquivístico, museológico, turístico, gastronômico, espeleológico, com todos os seus desdobramentos, não é? E, de novo, não é porque é difícil que a gente não precisa encarar o desafio. Se me permite, Sérgio, Claro. porque o Carlos Marco também trocou num tema interessante, que é essa ideia de quanto é necessário para a cultura. E aí, de novo, a gente toca na questão transdisciplinar. Porque a cultura, ela é transdisciplinar. A cultura, ela está presente na economia, quer dizer, a gente tem determinados procedimentos econômicos por conta da cultura. A gente tem talvez determinadas questões de saúde, que elas são muito também frutos da cultura. Então, essa coisa da cultura, ela não ocupar um lugar muito material, né, sem querer fazer trocadilho,
nos orçamentos ou na governabilidade, faz com que ela não tenha um orçamento assim tão claro, né? O orçamento da cultura tradicionalmente é 1%. Eu ia até fazer essa menção do ICMS mineiro, né? É 1%. É 1%. Aí eu te pergunto, se você vai numa loja, você pede desconto de 1%, você começa a negociar em 10%, né? Não? Quer dizer, 1%, ninguém tem coragem. Você chega lá e fala assim, você me dá um desconto de 1%, é capaz da pessoa dizer, claro, 1%, Agora. você levar, eu te dou agora. Então você imagina, e esse 1%, ele ainda é retirado, ele ainda tem a parceria de outros, de empresários, essa coisa toda, né? Então eu acho que essa característica transdisciplinar, essa característica da cultura de estar presente em todos os lugares, essa areia movediça que é a cultura, faz com que a gente não tenha um orçamento destinado para ela com clareza. E aí acontecem essas coisas. Quando a gente fez o registro do queijo, do modo artesanal de preparo do queijo do Cerro, aqui em Minas Gerais, em 2022, a ideia desse registro era exatamente, não era porque queijo é associado ao mineiro, não. É porque o queijo artesanal ele é feito pelo pequeno produtor rural, que tem poucas cabeças de gado, e cuja produção leiteira era praticamente valorada pelas grandes cooperativas, que achatavam o preço. Então a saída das pessoas, desses pequenos agricultores, era agregar valor através da produção do queijo. Só que tinha um problema de segurança alimentar, o queijo artesanal, o leite cru, essa coisa toda, ela criava um problema de distribuição enorme. E aí o que aconteceu? Para que o pequeno produtor pudesse fabricar esse queijo com alguma segurança alimentar, era preciso subsídios e uma base legal, né, que o permitisse fazer isso. Então, após o registro do queijo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais criou uma lei específica sobre a questão da produção do queijo artesanal, mas não criou uma política pública de subsídios. Sim. Então, o que aconteceu foi que o pequeno produtor ele teve que se adequar a isso, azulejar a queijaria até determinada altura, ordenha mecânica, etc., do próprio bolso. O Carlos Magno fala uma coisa muito interessante também, que me preocupa muito. Eu gosto muito da área imaterial do patrimônio, né? Como mensurar os saberes e fazeres, né? Como que é um casarão, eu vou precisar de chamar um arquiteto fazendo uma planilha. Como mensurar, interromper um processo de saberes e fazeres, né? O que isso pode ocasionar? Em termos jurídicos, nós dizemos que, é onde eu consigo falar alguma coisa, que o papel do direito, quando se trata de patrimônio imaterial, não é definir condutas, mas é criar aparatos de fomento às ações. Quando um município decide, ou o Estado de Minas decide dizer que o queijo Minas, o modo de fazer queijo Minas artesanal é patrimônio imaterial do Estado de Minas, e por acaso é do país também, não é só de Minas, não é? Mas isso significa principalmente o compromisso de ter políticas públicas. Não é exatamente para estabelecer uma punição igual a danificar um casarão. Não é algo próprio do que significa uma responsabilidade jurídica, mas principalmente políticas públicas. Então, o direito pode ser acionado quando essas políticas públicas não existem. Quando elas não existem. Se o município, se dentro do seu juízo de oportunidade e conveniência, o prefeito, a Câmara dos Vereadores decidiu dizer que aquilo é patrimônio imaterial, ele não pode se furtar de implementar as políticas públicas de propagação daquela manifestação cultural. Mas eu não tenho jeito de eu não falar de uma coisa, porque o Flávio vai falando e aí culpa dele. Provocando. Tá. Não pode haver patrimônio cultural sob pressuposto de ilegalidade. E isso com todas as ressalvas e cuidados, porque em muitas situações na história do nosso país, algumas manifestações culturais legítimas já foram consideradas ilegais. Por exemplo, a capoeira. Então, com todo o cuidado. Mas a verdade é que, feito essas ressalvas de não marginalização, ou sem processos excludentes, a gente não pode determinar uma prática ilegal como patrimônio cultural. E aí o grande desafio em relação ao queijo. Por quê?
o manuseio do queijo cru, a técnica tradicional, o pequeno agricultor, é muito bonito, e eu particularmente gosto mais do queijo que é feito lá na raiz mesmo. Mas Deus a permita, se uma criança morre por conta de um manuseio inadequado, isso não pode ser por causa de um bem cultural. Não pode ser por conta de um patrimônio. E aí, a importância da gente conseguir estabelecer procedimentos. Lá em Ouro Preto, Flávio, Thiago, eu acho que talvez vai ser útil para o Thiago. O modo de fazer goiabada, doce de São Bartolomeu, é patrimônio imaterial do município. O modo artesanal de fazer goiabada. Doces, eu acho que é doces em geral. Só que goiabada é um negócio que tem que ficar num tacho de cobre, mexendo por 8 horas seguidas. Não tem lenha que dê conta de queimar por 8 horas, a não ser candeia. A candeia queima por, talvez 8 não, mas por muitas horas, que é madeira de lei. Então, o produzir o doce pressupõe você ter que usar madeira de lei. E aí fala assim, então vai acabar o patrimônio cultural? Porque fazendo fogão a gás não é a mesma coisa. Não é? Ficar usando eucalipto não vai dar a mesma estabilidade de fogo que a candeia dá. Tem que ser a candeia. Peraí. Vamos juntar o FMG, o FOP, o FV. Vamos tentar fazer um estudo de manejo para ver uma madeira que seja uma madeira possível de ser reflorestada e que a gente consiga utilizar. Foi feito esse estudo e hoje os doceiros eles fazem com madeira de manejo. Então, tem que ter o diálogo sempre. Flávio, como você vê o impacto, mais na área cultural mesmo, da tentativa da Carta de Ouro Preto criar essa base, definir, né? Como assim dizer, dar uma estrutura mesmo, né? Como que vai ficar o patrimônio cultural com uma base jurídica estabelecida? Eu diria que esse evento de Ouro Preto ele foi fundamental porque ele veio no sentido de de ocupar uma lacuna que existe mesmo na nossa prática do patrimônio cultural. Como o Carlos Magno falou na apresentação, a gente tem uma boa base jurídica, mas nós carecemos de regulamentação, muitas regulamentações, carecemos de atualização e carecemos também de corrigir algumas arestas que muitas vezes podem causar distorções no pensamento, até conflitos internos. Então, me parece que a Carta de Ouro Preto, quer dizer, o seminário não vai conseguir fazer isso tudo em um seminário, mas ele fez exatamente, muito bem feito, através da Carta de Ouro Preto, uma espécie de norteamento de ações. Né? Que ações que a gente precisa fazer e onde que cada um se reconhece, né? Cada grupo se reconhece em qual diretriz, em qual ação, em qual que cada grupo se reconhece que pode contribuir ali. Né? Eu acho que a questão agora é a gente conseguir fomentar as ações que devem ser decorrentes dessa carta. A própria carta, Carlos, anuncia novos seminários, né? Ela, no final, ela deixa no ar assim, olha o próximo. O Sérgio, a carta ela é fonte material do direito. Um juiz pode dar uma decisão judicial com base nessa carta, e aí vale para todas as cartas patrimoniais, inclusive as internacionais. Muito se fala nas cartas, nas convenções, né? Convenção de Veneza, Convenção de Washington, entre tantas. Flávio é um grande especialista sobre convenções internacionais e cartas patrimoniais. Elas são fonte material do direito. O que isso significa? O juiz não pode, não sendo uma fonte formal, não é lei. O juiz não pode dar uma sentença com base numa carta. Mas ele pode construir uma sentença com base numa carta. Ela é fonte material. É como se fosse uma prova. E estamos em dúvida se os jardins históricos são ou não são patrimônio cultural. Nós temos uma prova a partir de uma carta patrimonial que diz é patrimônio cultural. A Carta de Ouro Preto e as demais cartas patrimoniais são fonte material do direito. Os enunciados da Justiça Federal, que também serão aprovados e divulgados esse ano, eles assumem isso como um fato de reconhecer as cartas patrimoniais, inclusive a de Ouro Preto, como fonte material do direito. Então, realmente, ela foi apresentada na Câmara dos Deputados em junho desse ano,
e a gente está com muitas expectativas de que, de fato, a gente está dando um norte para o nosso legislador municipal, estadual e federal em matéria de patrimônio. Uma questão que me preocupa muito é o financiamento mesmo, né? A gente, às vezes, pode ter uma legislação, mas a legislação não vai chegar e obrigar o administrador a vou dar 10% ou 15%, como a gente fica. Como é que fica essa questão do financiamento? Eu acho que essa é uma boa pergunta para o Tiago responder na prática com esse cruzamento de políticas públicas. Como que a política pública chega lá nessa ponta? Eu acho que a resposta está mais no tratamento, que eu falo, individual, não, individual de indivíduo, mas no tratamento específico sobre uma prática, né? O exemplo do queijo é um bom exemplo de como que isso acontece. Eu li em alguns estudos que nem todo produtor, seja ele pequeno produtor, voltado para a agricultura familiar ou de base agroecológica, ele vai atrás do Pronaf, por exemplo, porque às vezes é para subsistência, né? E talvez seja ali que mora o motivo daquele bem ser considerado um bem cultural. Então você tem uma distância entre a pequena produção e uma produção voltada para a venda, né? Então, às vezes, esse é um processo natural. Você vai vender em larga escala, você vai produzir em larga escala para venda, nem sempre você vai respeitar as práticas, né, tradicionais. Então, eu não sei te responder. Eu acho que precisaria de um cruzamento de dados que ainda não estão sistematizados. Tem muita coisa que está no papel, então careceria de estudo para identificar melhor. Mas, como você falou, Flávio, o pequeno produtor teve que se adaptar à legislação sanitária, né? De azulejar a parede, não sei o quê. Como que ele vai fazer isso? Ele é um pequeno produtor. Pois é, a política pública ela tem que criar também subsídios, né? O que é interessante no trabalho do Tiago, o que ele mostra é que, às vezes, exatamente por causa dessa transversalidade do patrimônio cultural, que certas políticas públicas, que às vezes são pensadas para uma área, elas têm um efeito benéfico também para o patrimônio. Então, quando ele cruza a agricultura familiar, por exemplo, né, a agroecologia, a agricultura familiar, com os incentivos que ela tem para o seu exercício, elas podem resultar como, às vezes, até proteção de patrimônio material e imaterial, né, Tiago? Posso dar um exemplo? Sim, existem dois tipos de política. Como que a política vai fomentar uma produção, né? De crédito, como você diz, financiamento, e de compra institucional, por exemplo, só para citar esses dois. O Pronaf, ele gira em torno do financiamento. Então, o que eu estava falando, nem sempre o pequeno produtor ali vai querer investir para crescer, porque é um risco para ele, né? Já a compra institucional é mais interessante, por isso que o PNAE talvez ele se aproxime mais de um pequeno produtor do que o Pronaf. Bom, eu estou no meio dessa pesquisa, sabe? Então, mas eu estou percebendo essas aproximações. Assim. Não esqueça, então, quando você chegar no fim da sua pesquisa, passar para a gente, porque é uma preocupação muito grande, né? Eu agora, nosso tempo já está se esgotando, eu queria passar por as considerações finais com o professor Carlos Magno, por favor. É um agradecimento mesmo ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Fiquei muito feliz em participar do podcast. Sérgio, obrigado pelas provocações. A gente que estava tentando imaginar como que a gente ia desenhar isso, no final acabou fluindo super naturalmente, não é? Feliz com a pesquisa do Tiago, ansioso por conhecer também. E é um cumprimento mesmo ao Conselho, à nossa presidente, né, a Edviges, e parabéns pela iniciativa, podem contar comigo e com a UFOP em outras iniciativas do tipo sempre. Uma resposta bem curta. E o próximo seminário? Então, olha que incrível, tem demanda para que seja no Rio de Janeiro ou em Fortaleza. E talvez no ano que vem, porque é outra conclusão que a gente chegou. Algo que se propõe a discutir patrimônio cultural nunca pode ter um ponto final. Então essa carta, ela mesma diz isso na última diretriz, que ela está em permanente construção. Então é algo que não pode demorar muito, né? Quem sabe no ano que vem ou no ano seguinte. Professor Flávio.
Bom, eu também queria agradecer muito ao CAU essa oportunidade, porque isso que nós estamos fazendo aqui também é uma forma de educação patrimonial, né? Então é muito significativo que a gente esteja fazendo isso aqui dentro da UFMG, com 2 professores de universidades públicas e com um mestrando, né, que também está estudando essa área. Então eu fico muito feliz em participar e de contribuir mais uma vez com os meus colegas arquitetos urbanistas para essa discussão importante no Brasil hoje. Obrigado. Só para encerrar a sua participação, Flávio, e educação patrimonial em todo esse contexto? Como ela se encaixa? Pois é, quando a gente fala de educação patrimonial, a gente fala de uma miríade de ações em diversos níveis, né? Desde a ação nos cursos superiores, como no ensino, nas diretrizes de ensino básico, fundamental, né? E também nas pequenas ações, que às vezes pequenas organizações não governamentais, ou mesmo o CAU, né, fazem com alguns grupos de pessoas. Então, na realidade, é um grande conjunto. E para esse conjunto, eu imagino que para atingir cada um desses públicos, você precisa de estratégias específicas. Então, nós temos que desenvolver isso também. Tiago? Bom, agradeço o convite, eu me sinto muito feliz e honrado pela participação nessa mesa. Para mim, é um lugar que eu saio com mais perguntas do que conclusões. É natural nesse campo do patrimônio, é um campo com muita amarração. Eu quero agradecer aqui ao professor Carlos Magno, que me deixou impressionado com a organização lá, o grupo que você montou lá em Ouro Preto mesmo para realizar o seminário, uma coisa, continua em atividade, tem um site hoje, né, está mandando notícia para a gente diariamente, isso aí, o Flávio e ao Tiago, e estamos encerrando aqui hoje o nosso podcast. Muito obrigado a todos.